Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 18 de setembro de 2024. Milhares de pagers em uso por membros do Hezbollah explodiram simultaneamente ontem às 3h30 da tarde no horário local do Líbano. No ataque, 9 pessoas morreram, inclusive uma menina de 8 anos, e aproximadamente 2.800 pessoas ficaram feridas, sobretudo no rosto, mãos e na região da barriga. O Hezbollah é um misto de partido político e grupo paramilitar que exerce forte poder no Líbano e que é designado por 22 países como uma organização terrorista. Membros do Hezbollah privilegiam o uso de pagers para se comunicar, uma tecnologia um tanto arcaica, mas que, segundo eles, seria mais difícil de rastrear ou hackear comparado com os telefones celulares. Mas a questão mais importante é como esses dispositivos foram convertidos em bombas. Há muita especulação sobre isso no momento e claro que um cyberataque está dentre as possibilidades. 2 cenários de ataque foram citados com frequência dentre os veículos de comunicação de ontem para hoje. O primeiro é o do hacking. Fontes ouvidas pelo Wall Street Journal relataram ter notado os pagers esquentarem antes de explodirem, o que condiz com algo que de forma sincronizada tenha superaquecido as baterias, causando a explosão. Para tal, seria necessário que os pagers tivessem um bug por meio do qual um sinal permitisse interferir de alguma maneira no funcionamento do equipamento para superaquecer a bateria. O que é plausível, no entanto, é mais difícil de acontecer do que o cenário 2 que tem sido discutido na imprensa, o qual consiste na interferência na cadeia de suprimentos do Hezbollah, interceptando esses dispositivos e inserindo os explosivos e os detonadores nos equipamentos antes de eles chegarem aos seus usuários. Quem lê os livros e reportagens ligados aos vazamentos de Edward Snowden sabe que essa prática de interceptação e adulteração de tecnologias é comum entre as atividades das agências de inteligência. E quem já viu um chupa-cabra em um dispositivo de pagamento sabe o quanto as pessoas podem ser criativas para introduzir coisas em espaços apertados nos dispositivos. A gente vai seguir acompanhando esse caso e se surgir algo relevante a gente comenta aqui. E se você tivesse deparado com alguma outra hipótese relevante para isso, me manda uma mensagem usando o campo de comentário do Spotify ou no endereço cybermorningcall@tempest.com.br. E a VMware corrigiu 2 vulnerabilidades críticas ontem, as quais afetam o vCenter Server e o Cloud Foundation. A primeira é a CVE 2024-38812, que permite executar código remotamente nos produtos, e a segunda é a CVE 2024-38813, que torna possível escalar privilégios no sistema operacional. Bora atualizar. E ontem a Recorded Future documentou uma quadrilha chamada Marco Polo, cujos ataques já afetaram dezenas de milhares de dispositivos em todo o mundo. O grupo visa, sobretudo, influencers que atuam nos mercados de jogos online e de criptomoedas, além de profissionais de tecnologia que são persuadidos, sobretudo, com propostas de trabalho falsas. No entanto, já foi contabilizado 30 tipos de golpes diferentes usados por essa quadrilha e um arsenal de malware bastante diversificado. Ou seja, o Marco Polo possui uma operação que aparenta a de um APT, no entanto, com um foco ligado sobretudo ao roubo de indivíduos. E a Group IB documentou evidências do possível ressurgimento do Team TNT, uma quadrilha que era focada no uso de mineradores de criptomoedas, sobretudo explorando instâncias mal configuradas do Redis, do Kubernetes e do Docker. O Team TNT foi muito ativo há alguns anos, mas sua atividade foi interrompida em 2022. Nessas novas campanhas foi observada uma predileção por VPS rodando em CentOS, que são atacadas inicialmente por meio de força bruta, visando estabelecer o acesso SSH. Assim que cai dentro da máquina, a quadrilha desativa mecanismos de segurança, remove mineradores, instala o rootkit de Amorphine para obter acesso administrativo e um backdoor no servidor, além de usar ferramentas customizadas para manter persistência no alvo. E a gente fecha essa edição com algumas notas sobre outros assuntos relevantes que repercutiram nas últimas 24 horas.
A Mandiant descreveu ontem uma campanha conduzida pelo grupo UNC 2970 com suposta ligação com a Coreia do Norte. O grupo usa a tática de enganar as vítimas com vagas de emprego falsas de modo a ter acesso a informações sensíveis de organizações em setores críticos dos Estados Unidos, como de energia e o setor aeroespacial. E a campanha visa instalar um backdoor chamado Mist Pen. 2. Ainda falando sobre a Coreia do Norte, a Elastic soltou um estudo interessante sobre como o regime norte-coreano usa a linguagem Python em seus ataques. E por fim, 3. Ontem, pesquisadores da Census trouxeram novos insights sobre a infraestrutura do adversário iraniano Fox-Kitten. Eles usaram um documento da CISA publicado em agosto como ponto de partida de sua investigação e, com a visibilidade que eles possuem da internet, conseguiram esquadrinhar a infra da quadrilha. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.